Que a graça de Deus Pai, em Cristo Jesus, estejam com cada um de nós no meditar da sua santa palavra. Amém. Em 1999, promovido por um trabalho de doutorado, o Leonídio Silveira Campos escreveu, que se tornou um livro posteriormente, chamado Teatro, Templo e Mercado. Justamente ele utilizou 3 metáforas para falar um pouquinho desse contexto evangélico neopentecostal, presente no Brasil. Como um verdadeiro teatro, diz ele, ali estão presentes todos os elementos da dramaturgia: enredo, atores, cenário, equipes de apoio, plateia, e cada um tem um papel específico a desempenhar. Ele também diz que, mesmo dentro de um contexto teatral, há um ambiente cultico. Ali tem várias características de um culto a Deus, como reconhecido como casa de Deus, mas especificamente 2 aspectos ele chama atenção, ou 2 temáticas que estão muito presentes nesses momentos de culto: temas de cura e salvação, como também de prosperidade. Não somente cura física, mas também o sucesso econômico estão dentro da base da teologia, que ele coloca como exemplo a teologia da Igreja Universal do Reino de Deus. Estão intimamente ligados essas coisas com as bênçãos de Deus. Em outras palavras, saúde e riqueza estão no alcance de todos. Na verdade, de todos aqueles que buscam e querem colocar a sua fé em ação. E por fim, a terceira metáfora que ele fala para refletir sobre as igrejas de uma forma geral, neopentecostais, é que ela é formada dentro de uma estrutura de negócio, onde cada pastor tem cotas a cumprir, e a vida litúrgica da igreja é norteada pelas campanhas e correntes. Esse livro, ele mobilizou muitas e muitas reflexões no âmbito das igrejas também, ao se pensar aquilo que é feito. São elementos que estão presentes no nosso dia a dia, de que a gente vê, que a gente percebe que estão ao nosso redor. Só que muitas vezes a gente pode se tornar tão acostumado com alguns elementos, com algumas questões, que talvez a gente não consegue, não para refletir. Não para refletir. Ou às vezes é proibido pensar. Talvez vocês vão conhecer um autor, um compositor, um músico cristão chamado João Alexandre. No final dos anos 80, início dos anos 90, ele compôs uma música chamada É Proibido Pensar. E a música, vou só trazer alguns recortes dela. Ela diz assim: reconstruindo o que Jesus derrubou, recosturando o véu que a cruz já rasgou, ressuscitando a lei, pisando na graça, negociando com Deus. No show da fé, milagre é tão natural que até pregar com a mesma voz é normal, nesse evangeliquez universal se apossando dos céus. E se a gente entrasse na letra, muita coisa faria a gente pensar sobre isso. Mas a gente não precisa ir para os anos 80 e 90. Semana passada, num Dom Reality, com uma composição autoral, a Aimee Rocha, ela compôs uma música chamada O Evangelho dos Fariseus. Alguém de vocês ouviu essa música, acompanhou nessas últimas semanas a letra? E que está sendo cantado ali? Um trechinho só. Fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós, oramos por nós e pelos nossos, o reino virou um negócio, o dízimo importa mais que corações. E a música continua, e ela não pega muito leve, quando reflete a realidade presente e que a gente testemunha também. 2 reações podem vir em relação a isso. O primeiro é a gente se acostumar tanto com esse contexto que a gente para de pensar. Que isso se torna normal.
natural e até esperado. Ou a gente pode ir para um outro extremo, que é se tornar cético em relação a tudo que envolve religião e igreja. Ao ponto de muitos dizerem pequenas igrejas, grandes negócios. Deus tem um amor pela igreja. Deus tem um amor pela casa dele, pela casa do Pai. É o projeto de Deus para que o seu povo possa se sentir cuidado, protegido, amado, restaurado, salvo. E Deus não quer que a sua casa seja destruída. E é por isso que hoje, baseado no texto do Evangelho, a gente quer conversar um pouco sobre isso. O amor pela casa do Pai. O amor de Jesus pela casa do Pai. O amor de Jesus por cada um de nós que está hoje aqui reunido, cada um de você que está em casa acompanhando e todos aqueles que fazem parte da Santa Igreja Cristã. Quero começar refletindo um pouquinho sobre, ao olhar esse texto, a gente precisa ter alguns pressupostos. Logo no início diz que alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. E até se você quiser deixar o texto aberto, a gente vai fazer algumas menções ali do Evangelho de João, capítulo 2. Tinha 3 grandes festas importantes no período do povo judeu. Vamos ver se vocês me ajudam a lembrar. Uma está dita aqui, a festa da Páscoa. A outra festa é a festa de Pentecostes e a outra festa é dos tabernáculos. Qualquer uma dessas festas, os judeus, pelo menos uma vez por ano, eles tinham que ir até Jerusalém para fazer basicamente 2 coisas: levar sacrifícios a Deus, fazer sacrifícios, porque isso fazia parte da lei de Moisés, e era esperado que todo judeu, uma vez por ano, fosse ao templo levar sacrifícios, e também levar os seus dízimos, as suas ofertas, da colheita e da sua vida, colocava ali diante de Deus no templo. Agora, a gente começa a imaginar um pouco isso, tentar entender um pouco esse contexto que está descrito aqui no Evangelho de João. Todos precisavam ir para Jerusalém uma vez por ano. Jesus fez isso várias vezes. E a cidade estava cheia de pessoas. Agora, se eles tinham esses 2 objetivos, imagine pessoas vindo do norte de Israel, ali na região da Galileia, porque Jerusalém ficava mais ao sul, Galileia mais ao norte. Imagina você fazer esse caminho, o que provavelmente fez, esse caminho do norte até Jerusalém, vários dias, muitos quilômetros. A viagem já não era fácil, ainda mais você conduzir animais para serem levados para sacrifícios. Era muito mais fácil, mas muito mais fácil você levar uma quantia de dinheiro, comprar um animal lá em Jerusalém e oferecer esse sacrifício. Então, a gente percebe que era uma necessidade isso, não era tão simples. Um segundo contexto, nem todos os que estavam ali em Jerusalém moravam em lugares em que a moeda era a mesma aceita lá em Jerusalém. Então, dentro do contexto do Império Romano, tinha gente que vinha de outros locais que tinha outras moedas. Assim, quando a gente vai fazer uma viagem, sai do Brasil, a gente está com os reais, a gente precisa trocar para a moeda corrente. Isso é normal, isso faz parte de qualquer civilização. Havia uma necessidade deles trocarem o dinheiro, porque lá no templo eles não aceitavam moedas estrangeiras, precisava ser as moedas judaicas. Então aqui a gente tem uma demanda de mercado e uma necessidade. Só que o que acontece aqui? Qual que é a realidade? Havia uma necessidade e eles começaram a utilizar isso como uma oportunidade de ganhar dinheiro. O problema é que isso se tornou uma fonte lucrativa e necessária, tanto para a igreja, no caso ali o templo, como também para vários que se beneficiavam com isso. Ou seja, havia passado do limite. A avareza, a falta de amor ao próximo, a ambição de tirar proveito pela igreja fez com que o templo se tornasse um lugar de negócios, um lugar de troca,
um lugar de ascensão social, um lugar onde aquilo que é o principal não acontecia, um culto a Deus. As necessidades individuais das pessoas estavam acima das necessidades espirituais. Deus não era o centro do culto, mas uma desculpa para poder vender, para poder ganhar e para poder lucrar. E a pergunta que se faz é, então, que benefício isso tem para a vida espiritual das pessoas? Nenhuma. Então, não precisa estar aqui. E daí quando a gente olha com calma, quando Jesus ele vai no pátio do templo, e aqui é preciso a gente destacar que não é a primeira vez que Jesus vê isso. Não é a primeira vez que ele vê esse mercado acontecendo no templo. Ele já tinha ido para Jerusalém, como um bom judeu, ele ia todo ano. Mas o que acontece aqui? É o seu primeiro ano de ministério. Ele tinha acabado de ser batizado. João Batista diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E ele, o primeiro milagre é quando ele vai no casamento, ele transforma água em vinho, e depois ele vai para Jerusalém, ali no templo. E ele vê isso, e ele reage a isso. Só que ele reage de uma forma que a gente não está muito acostumado de ver Jesus. A gente está acostumado a ver um Jesus manso, calmo, tranquilo, humilde. De repente, diz o texto, então, vendo tudo isso que estava acontecendo, versículo 15, ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali e também as ovelhas e os bois. Vocês conseguem imaginar que ele parou, sentou, fez um chicote de cordas e expulsou as pessoas dali? Vocês conseguem imaginar isso? Vocês conseguem imaginar a força, a coragem, o comprometimento de Jesus com a casa do Pai? E é nesse contexto, depois de ter feito isso, de ter expulsado as pessoas ali do pátio do templo, ele diz algo muito forte: não façam da casa do meu Pai um mercado. Em dois sentidos. O primeiro, literal. Eles estavam dentro do contexto ali do pátio do templo, vendendo e trocando coisas. Então eles estavam lucrando dentro da igreja. É como se a gente tivesse aqui várias situações e negócios dentro da igreja, justamente para ganhar dinheiro. E o segundo aspecto, ele não está vinculado tanto à questão da prática, mas de como você lida com a sua fé. É uma troca, é um negócio, é negociando com Deus a graça. Então, o mercado nesses dois sentidos, né? No sentido propriamente dito, porque acontecia o mercado, mas também uma certa negociação e troca do presente que é a graça de Deus, do perdão dos pecados. Então, quando Jesus viu isso que era legal, um comércio, colocaria legal, porque era instituído pelas pessoas que estavam e faziam parte, os líderes religiosos da época perguntaram: quem é você para fazer isso? Então, a gente imagina que o choque foi grande, né? Imagina ali milhares de pessoas e toda aquela situação sendo espalhada, saindo dali. E as pessoas perguntam: com que autoridade você tem para fazer isso? E Jesus responde: a autoridade que eu tenho é: derrubem esse templo que eu construí de novo em 3 dias. Derrubem esse templo que eu construirei de novo em 3 dias. Não foi o fato de Jesus ter expulsado que fez eles ficarem chocados. Foi o fato de Jesus ter dito que ele vai construir um novo templo em 3 dias. O evangelista João nos diz o que ele estava falando era do seu próprio corpo. Ele estava falando da sua morte e ressurreição. Mas foi justamente isso que fez com que levasse Jesus à cruz e à crucificação. Diante disso, eu queria destacar 2 aspectos com vocês, para a gente pensar e refletir junto. Esse é o contexto que está aqui narrado no capítulo 2. O primeiro aspecto é o seguinte: Jesus zela pela casa do Pai. Os discípulos, quando eles viram toda essa situação, eles lembraram de um versículo, que está aqui no versículo 17. É do Salmo 69, versículo 10. Aqui no versículo 17 diz que os discípulos se lembraram do que o salmista diz: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima
dentro de mim como fogo. Em outras traduções, a gente pode perceber que o zelo da tua casa me consumirá. Na Nova Almeida Atualizada, o amor pela tua casa é traduzido como o zelo. Zelar por aquilo que é de Deus. E a gente se pergunta, como é que nós estamos aqui? Quais são os motivos e as razões que nos trazem para dentro da casa do nosso Deus? O que nos move a estar aqui? Qual é o amor que a gente tem pelas coisas de Deus? Qual é a razão de nós estarmos dando louvores a Deus, cultuando a Deus? Precisamos dizer que o principal motivo de estarmos aqui não é para conseguir coisas, não é para receber bênçãos, não é para ter vitórias, não é para ter ajudas financeiras ou qualquer outro tipo de ajuda. Por mais apelativo ou tentador que isso possa parecer, todas as vezes que viemos com essa intenção, estamos fazendo uma troca com Deus, um negócio. E esse não deve ser o grande motivo de nós estarmos aqui. Se vocês lembrarem da leitura do Salmo 19, algo nos chama muito a atenção. O Salmo 19 nos lembra dizendo assim que os ensinos do Senhor são mais preciosos do que o ouro mais puro. Em outras palavras, a palavra do Senhor, o verbo que se fez carne, é muito mais precioso que qualquer riqueza que esse mundo possa dar. É muito mais valioso, a palavra de Deus é muito mais valiosa do que qualquer outra coisa, porque a palavra do Senhor nos renova, como diz o Salmo, alegra o nosso coração. Uma palavra que é clara, ilumina nossa mente. A palavra do Senhor nos faz pensar, nos faz refletir sobre as nossas ações e sobre a vontade, a lei de Deus para as nossas vidas aqui também, hoje e agora. A palavra do Senhor, ela é correta, ela é justa. A palavra do Senhor se baseia na verdade. Mas além de tudo isso, além de não ter nada mais valioso do que a palavra, de renovar a nossa vida, de alegrar nosso coração, de ser justa e verdadeira, diz o salmista que a palavra do Senhor é doce. É doce. Mais doce do que o mel mais puro. O amor pela casa do Pai, o zelo pelas coisas de Deus, como diz o salmista, queima dentro de nós, quando estamos aqui reunidos ouvindo as palavras do Senhor e o meditar do nosso coração, para sermos consolados, para sermos amados, para sermos acolhidos, para sermos perdoados pelo Senhor que nos dá vida. E é nesse sentido que Deus também zela por nós, para que nessa casa, nesse encontro que a gente tem com a palavra, possa ser um lugar de oração e não de troca, um lugar de perdão e não por busca de coisas. O amor pela casa do Pai vai fazer assim como o salmista, ele nos diz, o salmista capítulo 19, né? Ele nos diz no versículo 12 e 13 que a gente ouviu e refletiu no nosso momento de confissão. Vai fazer com que a gente caia de joelhos e busque por perdão. Versículo 12 diz, quem pode ver os seus próprios erros? Nós não conseguimos, somente Deus. Então ele pede, purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a Ti. A fim de trazer aquilo que é mais precioso para nós, mais precioso do que ouro, mais precioso do que riqueza, mais precioso do que bênçãos terrenas, Jesus vem limpar o nosso coração, vem purificar a nossa vida, vem conceder perdão de todos os nossos pecados. Jesus vem revelar que a igreja verdadeira, ela começa na sua ressurreição. Jesus morreu na cruz e ressuscitou para nos limpar por completo, limpar a nossa vida por completo. E se a gente olhar, é interessante porque João, o evangelista João, coloca essa narrativa como o primeiro momento do seu ministério.
Jesus, após ser batizado, inicia o ministério, vai até o templo e faz essa limpeza. Os outros evangelhos que narram a respeito disso, colocam na semana da paixão, na semana da sexta-feira e do domingo da Páscoa. Quando Jesus está chegando no domingo, na semana da Páscoa, porque na semana da Páscoa é que acontece a crucificação de Jesus, nessa festa dos judeus. Então, uma das primeiras coisas que acontece quando ele entra na igreja, no templo, ele faz de novo essa limpeza. Do início ao fim, do início do ministério ao fim do ministério, Jesus demonstra que quer trazer limpeza para a sua igreja, para a casa do Pai. Mas isso não significa que nos anos entre o início e o fim do ministério, ou depois da sua morte, crucificação e ressurreição, isso não continua acontecendo. É bem provável que sim. Possivelmente até os anos 70, quando o templo foi totalmente destruído. Essa prática continua acontecendo ano e após ano. Mas uma coisa e um detalhe que é muito interessante. Jesus fala, sim, de cuidar do templo. Jesus tira, sim, as pessoas. Mas o mais importante, ele estava apontando não para aquele templo de Jerusalém como sendo o principal. Ele estava apontando para o seu próprio corpo. Sim, Deus pede que a gente cuide desse lugar que a gente está hoje aqui. Esse templo, há mais de 60 anos, sendo utilizado para louvar a Deus. Mas esse templo não é a igreja. Essa estrutura não é a igreja. A igreja é onde 2 ou 3 estão reunidos em nome dele. Aí que está a igreja. E por isso, nesse sentido, vamos para o segundo ponto. Ele aponta para ele, dizendo que ele é o novo templo. Vocês se lembram da pergunta que aqui no evangelista João nos faz, que as pessoas fizeram? Qual é o sinal que você vai mostrar que tem autoridade para fazer essas coisas? Ele falou, vou destruir esse templo, em 3 dias vou construir de novo. Como assim? Levou 46 anos para ser construído, você vai dizer que vai reconstruir isso em 3 dias? Mas o que Jesus estava mostrando? Ele estava apontando para o seu corpo, a igreja sendo o próprio Jesus. Interessante que os sacerdotes não entenderam isso. Os discípulos não entenderam isso. Quer ver? Se vocês estiverem abertos no versículo 22, depois que Jesus falou isso, né? Quando Jesus... porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo, versículo 21. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso e então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Conseguem perceber essa ordem? Prestem atenção nisso. Os discípulos não creram verdadeiramente depois que Jesus, por exemplo, fez o Sermão do Monte. Eles não creram, mesmo depois de muitos milagres sendo vistos, expulsar demônios, limpar pessoas, curar pessoas. Ou quando mesmo Jesus ele tirou os discípulos para o lado e explicava as mensagens e as suas promessas. Ou até mesmo na transfiguração, quando o próprio João, Tiago e Pedro, eles estavam ali vendo o próprio Jesus transfigurado. De repente eles descem e ouvem uma tal de ressurreição. O que isso significa? Eles creem depois que Jesus ressuscita. Depois da ressurreição de Jesus, todas as promessas se cumprem, se tornam verdadeiras. Como diz o texto, é somente depois da ressurreição que tudo aquilo que havia sido prometido se torna real e verdadeiro. Isso faz sentido quando lá em 1 Coríntios capítulo 15, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre a ressurreição, ele vai dizer que a ressurreição é o único fundamento da nossa fé. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nada daquilo que ele tinha dito ou disse faria sentido, ou seria válido para nós. E por isso que ele termina dizendo, nós seríamos as pessoas mais infelizes de todas. A ressurreição de Jesus inicia um novo tempo. A ressurreição de Jesus inicia
inicia o período da igreja. Jesus Cristo é o único templo que a gente precisa. Jesus Cristo é a única mensagem que a gente precisa ouvir. Jesus Cristo é como nossos pecados são perdoados. Jesus se preocupa com a sua igreja. O apóstolo Paulo vai dizer que vou esperar então uma água. Jesus Cristo inicia o novo tempo da igreja. A única mensagem que a gente precisa ouvir é como nossos pecados são perdoados. É como o apóstolo Paulo diz, ele é a cabeça e nós somos os membros. Isso significa que ele se preocupa com cada um de nós, para que, assim como ele fez de uma forma externa e visível lá no templo de limpar, assim também ele possa fazer em nossos corações, limpando os nossos pecados. É por isso que a gente pode dizer que a gente não precisa negociar com Deus. A gente não precisa fazer trocas com Deus, porque não tem nada que a gente possa oferecer a Deus, possa oferecer a Jesus, que seja minimamente valioso para a gente ter aquilo que Ele nos promete, aquilo que Ele nos oferece, aquilo que Ele nos dá de presente de graça, que é a ressurreição do corpo. Essa mensagem, assim como a gente confessou no credo apostólico, essa é a mensagem cristã. Não é para que a gente se beneficie aqui neste mundo, não é para que a gente tenha algumas vantagens aqui. Não, a gente está aqui reunido para dizer com todas as palavras que eu vou ser ressuscitado, que vocês serão ressuscitados corporalmente. Não é assim, a gente subir aos céus e ficar com a nossa alma junto lá com Jesus pairando. Não, a grande mensagem mensagem cristã e da palavra de Deus é da ressurreição do corpo, da Nova Jerusalém. E é isso que Ele nos promete. Isso não tem nada que a gente possa fazer para pagar isso, ou para trocar isso. Isso é um presente tão valioso que a gente só pode humildemente, assim como o salmista, baixar nossos joelhos, orar diante de Deus e dizer: muito obrigado, Senhor, por toda essa bênção que você oferece, que você me dá, que não tem preço. Um preço tão grande que é inimaginável pensar isso que a gente recebe de Deus. É imaginável saber o preço que foi pago pelos nossos pecados na cruz. Foi por amor que Ele resgata a sua igreja e resgata a cada um de nós, para que a gente possa viver aqui neste tempo e nesse momento as promessas que Ele oferece a cada um de nós. Esse presente maior que é a vida eterna, que é a ressurreição da carne e da vida eterna. Eu quero terminar com as palavras que o salmista diz: que as minhas palavras, os meus pensamentos sejam aceitáveis a Ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Amém. Nos colocamos em pé. Que a graça de Deus em Cristo Jesus ilumine o nosso coração e a nossa mente na caminhada de vida que a gente tem aqui. E a cada encontro que a gente tem na palavra do Senhor, a gente possa reforçar aquilo que é a mensagem cristã da ressurreição da carne e da vida eterna. Amém.